Cleide, na transição, né, quando você se apropria da obra dele, com todo, do livro dele em especial, com tudo que se tinha já de conhecimento público, os depoimentos dele na Comissão da Verdade, até a entrevista, um dos pontos que eu considero alto aí do que você consegue extrair dele é o mais longe que ele vai na admissão de responsabilidade em tortura, claro, né, passando os panos quentes ali, mas é como se fosse o interdito, né? Está implícito ali. Tem algum outro momento que você conseguiu pescar ou perceber que de fato não tinha consistência no que ele dizia, seja no livro, nos documentos, porque você falou ali, né? Pô, dá para ver a personalidade a partir de alguns atos, como aquele documento ali, que é um álbum, que não é um álbum de fotografias, é um álbum das memórias dos eventuais crimes que ele era acusado e que ele queria passar para os filhos que era inocente e tal. Tem alguma coisa que você pesca assim, nem que fosse no ar e que não necessariamente consegue materializar para o livro, mas que você olha, aqui dá para ver que ele mente, alguma coisa assim? Sim, sim, muitos, muitos, muitos momentos. Eu, quando fiz a última revisão do livro, né, ou seja, li ele já com outros olhos, Uhum. muitos momentos assim que embrulha o estômago e que fica clara essa sensação, não, mas ele está dizendo o contrário, ele menospreza o sofrimento das pessoas, com brincadeiras, sabe? Ele e a esposa dele, porque assim, a entrevista é com o Ustra, mas a entrevista é cheia, é repleta, eu fiz questão de colocar, de marcar as interrupções da Uhum. esposa e os momentos em que ele pede auxílio para ela de alguma forma, então a entrevista é com o Ustra, mas é com ela também, né? Como se ela fosse um escudo dele ali. Sim, sim. Uhum. Tudo, quem às vezes tentava, né, de dar um toque para ele não se exaltar tanto, porque o Ustra, Uhum. ao longo da entrevista, ele se comporta como aquela estratégia clássica, né, nos interrogatórios do policial bom e o policial mau, só que ele é essa mesma figura, né? Uhum. Há momentos em que, e no começo da entrevista e todo o contato, assim, ele é bastante cordial, né? Mas há momentos em que ele fica muito irritado e que ele se altera, né? Altera o tom de voz, chega a bater na mesa. Dos bastidores, assim, eu conto também que, além do Ustra e da esposa dele, da Joseita, quem também participou acompanhou essa entrevista foi um suposto sobrinho. Ele me apresentou como sobrinho, mas para mim era né, um soldado, enfim, alguém que só faltou bater continência para ele, e que ele me apresenta com um nome, depois troca ao longo da entrevista esse nome, porque essa pessoa também estaria lá gravando, assim, Uhum. a entrevista. O que ele faz também, assim, nessa entrevista, provavelmente pela primeira vez publicamente, ele admite e conta a história de como surgiu o codinome, né, Dr. Tibiriçá, no momento em que eu uso uma fala do Franklin Martins no documentário, e ele fica irritadíssimo, assim, quem é o Franklin Martins? Foi aquele terrorista que fez isso, que fez aquilo, não sei o quê, barará. E o Franklin Martins faz referência ao codinome, né? Por que o Uhum. comentário dele era assim, por que o Ustra se esconde atrás do Dr. Tibiriçá, né? Por que até hoje ele nega os crimes que ele cometeu? Porque ele é incapaz de assumir, né, à luz dos valores mais humanos da nossa sociedade, o que ele fez. E ele fica irritadíssimo, e aí ele conta a história do codinome. E o que é algo também que dá toda uma análise sociológica, né? Porque Tibiriçá, historicamente, foi um líder indígena que se aliou aos colonizadores, né? Ou seja, ele traiu o seu próprio povo. Estava procurando aqui no livro um trecho também que eu acho que fica nessa categoria assim do diz muito, né? É porque ele ficou me enviando vários e-mails. Uhum. Ou seja, Isso depois da entrevista. depois da entrevista, antes também, Uhum. né? Ele fez questão de enviar fotografias, Não, as fotografias eu pedi, mas ele fez questão de enviar o primeiro livro dele. E aí fica contando assim do assédio da imprensa, e contando situações, né, em que outras pessoas tentaram entrevistar ele, não sei o quê. E ele pede para eu enviar um exemplar do jornal pelo correio, que ele disse que ia tentar comprar lá, mas não sabia se ia conseguir, e aí eu envio só os jornais e pronto. E aí o último e-mail dele foi no dia 29 de março
de 2014, né? Ele escreveu: os jornais chegaram hoje, muito obrigado por sua gentileza. Gostaria também de agradecer pela reportagem que saiu como combinado. Assim, não tinha combinado nenhum, né? O combinado era assim: olha, eu vou fazer algumas perguntas, né? Barará, vai ter perguntas que talvez sejam mais isso eu fiz essa introdução, né? Perguntas mais duras, enfim, barará, tal. E aí, na altura, ele chegou a me pedir para enviar alguns exemplos de perguntas. Então, eu enviei alguns exemplos, né? Mas aqui, essa segunda parte, eu acho que, assim, fala muito sobre esse trabalho que foi feito a vida toda por eles, não sei se pode chamar de gestão de crise, de recontar a história, né? Porque ele diz assim: infelizmente, você não publicou duas passagens da minha vida no DOI que poderiam minorar um pouco a imagem de monstro que a esquerda faz de mim. A das meninas que pediram para lá permanecer 9 meses até o nascimento do filho da linda Tayá, entre aspas, o que desmentiria os estupros. E a passagem sobre o Natal, entre parênteses, o que daria outra imagem ao centro de torturas. Enfim, valeu. Essa foi a última entrevista que dei para a mídia. Atenciosamente, Coronel Ustra. Eu fico pensando, ou seja, aqui está muito claro que o que foi friamente calculado ao longo de toda a vida, dos casos que ele contava, e que, assim, qualquer pessoa em sã consciência acharia uma coisa bizarra, mas ele entendia como uma estratégia, como... Um planejamento. Ele tinha um... Exatamente, essa história do Natal, né, que ele contou na entrevista, assim, mas a entrevista foram 2 horas e meia, foi publicado em 4 páginas, né? Eu ainda consegui uma página a mais, porque normalmente eram 3 páginas, só que, claro, né, não ia ficar dando, né, algumas coisas eu limei, essa história do Natal eu cortei, e porque acho que eu até cito, mas, enfim, não deixei nas palavras dele. O que é a história do Natal, Cleide? Ele, durante os quase 4 anos, né, mas foram 3 natais, enquanto ele foi chefe do DOI-CODE, ele conta na entrevista e se vangloria disso, que ele fazia questão de fazer a ceia, né, de Natal com a família dele nas dependências do DOI-CODE. Com a esposa, com a sogra, com a filha. Isso é mais macabro do que humanizador, na verdade. Né? Ele vendo isso como uma forma de humanizar ele, na verdade, é macabro. Não é macabro. Né? E qual é o caso ali da menina grávida que ele citou, o outro caso ali? Então, isso ele conta no livro dele, assim, também, que teria... ele traz vários desses exemplos, assim, de pessoas que, de alguma forma, seriam muito bem tratadas lá, e que essa era a linda Tayá, que ela estava grávida, e aí ela, quando descobre a gravidez, aí essa é uma contradição, porque daí logo ele suspeita, nas palavras dele, que poderia ser alguns dos subordinados, né? E que daí ela diz assim, não, né? Era meu companheiro, não sei o que foi que tinha sido morto. E aí ela teria pedido para ele para ficar lá, para não ser transferida, porque, enfim, gostava muito do tratamento que estava recebendo lá. Imagino que seja bem esse o caso. Mas é curioso, né? Como a preocupação dele, de fato, é que algum evento humanize a figura, porque sabe da dificuldade que tem de construir uma persona humanizada. Então, sim, ao meu ver, esse e-mail que ele te manda é quase como uma admissão de culpa. Né? Pô, você tirou coisas que poderiam me contar melhor para a história. Né? E ali ele pontua, né? Essa é a última entrevista que dou, e de fato foi. Né? Não só porque depois não falou mais e veio a morrer ainda no ano de 2015.